Olá, vós, sejais bem-vindos ao programa especial sobre a Virgem Maria, em que explicarei algo sobre a história da Virgem, as devoções, bastante tudo. Aqui nós temos a Pequena Virgem Maria de Fátima, aqui com terço, manto, loura, basicamente é do desenho lá do Darkanita, tem o enlace para ver os desenhos deles lá. Aqui também temos a Maria, já com o olhar adolescente do folder. Aqui a Sagrada Família. Lá. Aqui o cartaz a Virgem Maria orando no templo, a versão do que a fizeram. Né? Aqui temos Nossa Senhora Desatadora dos Nós, o nosso significado de dificuldades, que recorre, né? Aqui um terço em forma de medalhinha, o terço normal ali. Aqui seria a devoção secreta, quando eu escrevo aqui, porque a oração deve ser escondida, lá como tem na Bíblia, que eles sabem. Aqui os nós do cordão, o cartão de Maria lá, e o escapulário. Lembrar que o original de pano lá também, né? Não aqueles outros. Aqui estamos com o nascimento, Jesus aqui, e o ofício parvo, que eu irei explicar agora um pouco sobre as devoções aqui do livro Glórias de Maria, que é escrito pelo santo, né? Basicamente, vamos começar com a devoção do rosário e o ofício. Atualmente, não é uma devoção mais praticada pelos fiéis do que do Santo Rosário. Basicamente, alguém explica o rosário, quem recita o terço ganha aqui as indulgências, explicando basicamente a questão das indulgências. Hein? E o que é detalhe é aqui, olha. É preciso recitar o texto com devoção, sem esquecer que a Virgem disse a Santa Eulália. 5 dezenas disse-lhe: a Senhora recitadas com pausa e devoção são mais agradáveis do que 15 ditas preces com menor devoção. Basicamente, tem que recitar do coração, basicamente sem má vontade. Ou seja, você recitar só uma, assim, boa vontade, melhor do que todos sem má vontade. O ofício parvo aqui, de Pedro Damião, quem eu recito, considera várias indulgências, tá? É antiquíssimo, basicamente o rosário surgiu para quem não conseguia entender o ofício, né? Que tem o jejum, basicamente, né? E o escapulário, que também é importante, que ele é associado ao ofício. Certos senhorios se gloriam de teus servos que tragam as suas libras, basicamente as suas insígnias, né? Que basicamente, olha, recebe meu filho, disse a Virgem, esse escapulário de tua ordem distintivo da minha confraria, um privilégio para todos os carmelitas. Quem morrer vestido dele não experimentará o fogo eterno. Basicamente é a promessa lá, mas olha aqui, olha, as condições, vamos ver aqui. Guardar a castidade própria ao Estado, basicamente castidade, a gente não precisa explicar o que é. Rezar o ofício parvo aqui. E quem não puder rezar, guardar o jejum. Basicamente não é só usar, não é só usar isso aqui. Basicamente, outro jejua nos dias, outro lê esse negócio aqui. Que vamos mostrar aqui. Tem por dias aqui. Ad matutinas, manhãs, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, bendito tu in mulheres, benedito fructus ventris tui. Temos aqui a tradução, mas ela não está fiel, olha. Ave Maria, gratia plena, seria Ave Maria plena de graça, aqui está cheia de graça, que é o que se reza atualmente. Aqui, bendita sois vós, bendita tu. Essa tradução não é muito confiável, não, melhor tu ir traduzindo que tu entende aqui. Basicamente, é composta de salmos, assim, hinos. Aqui é o domingo. O domingo é um pouquinho grande. Basicamente são por volta de 30 páginas do domingo. A laudes, são os períodos do dia. Cântico, né? E a véspera, tipo vespertino. Aqui o domingo, já estamos 24 páginas, é o domingo. E a oração que agrada a Maria, Ave Maria Estela, Ave Estrela do Mar. Ave Maria Estela, Dei Mater Alma, né? Ave Maria, a Estrela do Mar.
Mãe da alma de Deus, sempre virgem, feliz, porta do céu. É basicamente assim, né? Temos aqui a tradução, mas também não se confia nessa tradução aqui. Não dá pra confiar, né? E, teoricamente, vamos aqui, olha. O domingo são 31 páginas. Pode parecer muito, mas só o domingo, que é o dia do Senhor. Segunda, aqui temos bem pouquinho, olha. Segunda é apenas da página 32 a 38. 6 páginas. Poucas páginas. Lembrando que tu não precisa ler os dois lados. Outro lê um, outro lê o outro, né? Então, lembrar aqui, mostrar um pouco o escapular, ele deve eu li em outro local, assim, que ele deve ser desse jeito. Tá vendo aqui, com esse simples, não é aqueles mais modernos, né? Deixar quieto aqui. A devoção secreta deve ser secreta, lacrada assim, para que ninguém saiba, porque aquela diz quando orar em segredo, basicamente assim. Tem oração para todos e oração em segredo, que é oração mais. Aqui já foi explicado aqui, isso aqui, a Virgem Maria no templo. Quando eu ler sobre a Virgem Maria, vós entendereis por que ela é assim no templo. Esta aqui seria quando ela já no céu, que retornou à idade do templo. Aqui ela loura, aqui não, mas aqui não faz tanta diferença. Basicamente é como se representa. Então agora eu lerei a passagem, entre aspas, dos apócrifos. Olha que aqui está menos de R$ 100 lá na livraria Com Cristo, que é evangélica, mas quem compra isso é mais católico. E para quem está achando isso aqui pequeno, é basicamente a Bíblia apócrifa, que é isto tudo aqui. Isso dá um total de 2.057 páginas, 132 livros, exatamente o dobro da Bíblia evangélica. Olha aqui a grossura, né? Se ainda não terminar de ler a Bíblia, sugiro terminar a primeira antes de começar esta. Então, aqui na Bíblia apócrifa temos o Evangelho do Nascimento de Maria. Irei ler aqui para vós. Capítulo 1. A filiação de Maria. Joaquim, seu pai, e Ana, sua mãe, vão a Jerusalém para o banquete da consagração. Isacar, o sumo sacerdote, repreende Joaquim por não ter filhos. A abençoada e sempre gloriosa Virgem Maria surgiu da raça real e da família de Davi. Continuamos aqui. Nasceu na cidade de Nazaré e foi educada em Jerusalém, no templo do Senhor. O nome de seu pai era Joaquim e de sua mãe era Ana. A família de seu pai era da Galiléia e da cidade de Nazaré. A família de sua mãe era de Belém. Suas vidas eram modestas e corretas aos olhos do Senhor, virtuosas e perfeitas diante dos homens, pois dividiam todos os seus recursos em 3 partes. Uma parte é dedicada ao templo e seus oficiais, outra é distribuída entre cristãos e pessoas pobres, e a terceira é reservada para si e para sua família. Assim eles viveram por cerca de 20 anos de forma honrada, protegidos por Deus e com a estima dos homens sem filhos. Mas eles juraram que, se Deus os favorecesse com algum herdeiro, eles iriam dedicá-lo ao serviço do Senhor. Por isso eles iam em todos os banquetes do ano ao templo do Senhor. Quando o banquete da consagração se aproximava, Joaquim, acompanhado de alguns de sua tribo, foi a Jerusalém, e naquela época Isacar era o sumo sacerdote. Isacar, quando viu Joaquim junto ao resto dos semelhantes, levando suas ofertas, ignorou ele suas ofertas e perguntou a Joaquim: por que ele, que não tem filhos, cogita aparecer dentre aqueles que têm? Além disso, suas ofertas nunca poderão ser aceitas por Deus, que o julga desmerecedor de ter filhos. As Escrituras dizem: amaldiçoado é aquele que não gera um filho homem em Israel. Elas também dizem que ele deve primeiro se livrar dessa maldição ao gerar algum herdeiro, para somente então colocar na presença de Deus com suas ofertas. Joaquim, consternado com a vergonha de tal repreensão, recolheu-se em meio aos pastores que estavam com seu gado nos pastos. Ele não tinha vontade de voltar para casa, nem mesmo para seus vizinhos, que estavam presentes e ouviram tudo que o sumo sacerdote disse, que iriam censurar em público da mesma maneira. Capítulo 2. Um anjo aparece para Joaquim e informa que ele e Ana irá gerar à luz uma filha que se chamará Maria. Ela será levada ao templo e, ainda virgem de forma sem igual, irá gerar o Filho de Deus. Dá a ele um sinal e vai embora. Mas depois de um tempo, em um certo dia, quando ele estava sozinho, o anjo do Senhor se juntou com ele com um brilho extraordinário. Apareceu para ele, que tinha uma expressão preocupada, e tentou confortá-lo. Não tenhas medo, Joaquim, nem te preocupes, porque eu sou um anjo do Senhor enviado por ele para te informar que tuas orações são ouvidas e que tuas ofertas alcançam Deus. Pois ele certamente viu tua vergonha e soube que foste repreendido por não ter filhos. Mas Deus é vingador do pecado e não da natureza. Portanto, quando ele fecha o ventre de alguém, ele o faz por alguma razão, para que ele possa reabri-lo de uma forma ainda mais bela, e para que aquele que nasce não seja fruto da luxúria, mas o presente de Deus.
Pois a primeira mãe de tua nação, Sara, não era fértil até os seus 80 anos. Mas ainda assim, ao fim de sua velhice, ela gerou Isaque, em quem a promessa se transformou em bênção para todas as nações. Raquel, também favorecida por Deus e muito estimada pelo santo Jacó, ficou estéril por um longo tempo, mas depois tornou a mãe de José, que foi não apenas o regente do Egito, mas salvou muitas nações da fome. Quem entre os judeus foi mais valente do que Sansão, ou mais santo que Samuel? E as mães de ambos eram estéreis. Mas, se a razão não te convencer de que minhas palavras são verdadeiras, de que sempre há concepções em idades avançadas, e de que aqueles que foram estéreis receberam grande surpresa, então Ana, tua esposa, te dará uma filha, e deve chamá-la Maria. Ela deve, segundo teu juramento, se dedicar ao Senhor desde a sua infância e ser preenchida com o Espírito Santo no ventre de sua mãe. Ela não deve comer nem beber do que é impuro, e nem deve conversar entre as pessoas comuns, mas somente no templo do Senhor, para que ela não seja atingida por alguma difamação ou suspeita de algo mal. Então, ao passar de seus anos, assim como ela nascerá de forma milagrosa de alguém que é estéril, ela também irá, ainda virgem de forma sem igual, gerar o Filho do Altíssimo, que deverá se chamar Jesus. E ele será, segundo o significado de seu nome, Salvador de todas as nações. E o sinal de tudo que anuncia a ti aparecerá quando chegares ao portão dourado de Jerusalém e encontrares tua mulher Ana, que após ter se preocupado muito porque não retornaste logo, irá se alegrar ao te ver. Após o anjo ter dito isso, ele saiu da presença de Joaquim. Capítulo 3. O anjo aparece para Ana e diz que ela gerará uma filha dedicada ao serviço do Senhor no templo, a qual, sendo virgem, não conhecendo nenhum homem, gerará ao Senhor, e dá a ela um sinal sobre isso. Joaquim e Ana se encontram e se alegram, e louvam ao Senhor. Ana concebe e gera uma filha chamada Maria. Depois disso, o anjo aparece a Ana, sua esposa, e diz: Não tenhas medo, nem pense que o que vês é um espírito. Pois eu sou o anjo que levou tuas orações e ofertas a Deus, e fui agora enviado a ti para informar que uma filha nascerá de ti, e deve ser chamada Maria, abençoada entre todas as mulheres. Ela estará logo ao seu nascimento, repleta de graça do Senhor, e deverá ficar durante os 3 anos de sua amamentação na casa de seu pai. Depois, ao ser dedicada ao serviço do Senhor, não deverá sair do templo até que alcance a maioridade. Resumindo, ela deverá servir ao Senhor dia e noite em jejum e oração, deverá se abster de tudo que é impuro e nunca conhecerá nenhum homem. Mas sendo um exemplo inigualável, sem impureza ou mácula, uma vez que não conheceu nenhum homem, gerará um filho. Uma vez dará à luz o Senhor, o que, pela sua graça, seu nome e suas ações, será o Salvador do mundo. Portanto, vai a Jerusalém, quando chegares ao portão, que é conhecido como Portão Dourado, porque é vestido de ouro, como um sinal de que eu anuncio a ti, encontrarás teu marido, por cuja segurança te preocupaste. Quando vires todas essas coisas acontecerem, acredita que todo o resto do que te anunciei também irá certamente acontecer. Então, segundo as ordens do anjo, ambos partiram do lugar onde estavam, e ao chegar ao local especificado pelo presságio do anjo, se encontraram. Contentes por se encontrarem pela promessa de um filho, eles agradeceram propriamente ao Senhor, que enaltece os humildes. Após louvarem ao Senhor, eles voltaram para casa e viveram na esperança alegre e segura da promessa de Deus. Então Ana concebeu e deu à luz uma filha, que segundo a instrução do anjo, chamava-se Maria. Capítulo 4. Maria foi levada ao templo aos 3 anos de idade. Ela sobe os degraus do templo. Por milagre, seus pais oferecem o sacrifício e voltam para casa, e quando os 3 anos chegaram ao fim e sua amamentação se completou, elas levaram a virgem ao templo do Senhor com ofertas. E havia no templo, de acordo com os 15 salmos da subida, 15 degraus, pois o templo fora construído em uma montanha e não tinha um altar para o holocausto. Ele só poderia ser alcançado por degraus. Os pais da Virgem abençoada, da criança Maria, colocaram em um desses degraus, mas enquanto tiravam a roupa com a qual haviam viajado e, de acordo com os costumes, vestiam algo que estava mais limpo e apresentável, a Virgem do Senhor subiu os degraus um após o outro, sem a ajuda de ninguém, para conduzi-la ou levá-la no colo, de tal forma que qualquer pessoa pensaria que ela tinha a idade ideal. Desta forma, na infância de sua Virgem, o Senhor provocou essa ação extraordinária e comprovou por este milagre o quão grandiosa ela se tornaria daquele momento em diante. Então seus pais, após terem oferecido seu sacrifício, de acordo com o costume da lei, concluíram seu juramento, deixaram a virgem com as outras virgens que foram levadas até lá, nos aposentos do templo, e voltaram para casa.
Maria obedeceu aos anjos. O sumo sacerdote manda que todas as virgens de 14 anos de idade deixem o templo e se casem. Maria recusa para prometer sua virgindade ao Senhor. O sumo sacerdote promete um encontro com os líderes de Jerusalém que buscam o Senhor para aconselhamento sobre esse assunto. Uma voz emana do propiciatório. O sumo sacerdote atende à voz e ordena que todos os homens solteiros da casa de Davi levem seus cajados ao altar, para que aquele cujo cajado florescer e sobre o qual o Espírito de Deus repousar deverá se casar com a virgem. Mas a vez do Senhor aumentar sua obediência, aumentava também suas virtudes, de acordo com a fala do salmista, seu pai e sua mãe a deixaram, mas o Senhor tomou conta dela. Pois todos os dias ela conversava com anjos, recebia visitas de Deus que a protegiam de todo tipo de mal e faziam com que ela prosperasse em todas as coisas boas. Então, quando ela finalmente completou 14 anos de idade, como os ímpios não podiam acusar de nada reprovável, todas as pessoas boas que conheciam apreciavam sua vida e conversa. Naquela época, o sumo sacerdote deu uma ordem pública: todas as vezes que tinham algum alojamento comum no templo, ao completar 14 anos de idade, deveriam voltar para casa, e como já estavam maduras, segundo o costume de sua terra, deveriam se casar. Apesar de todas as virgens rapidamente obedecerem à ordem, somente Maria, a virgem do Senhor, respondeu que não poderia concordar com isso. E explicou tanto ela como seus pais a tinham dedicado ao serviço do Senhor. Além disso, ela tinha prometido sua virgindade ao Senhor e ela nunca quebraria essa promessa ao se deitar com um homem. O sumo sacerdote, ao ver que estava diante de uma dificuldade, vendo que, de um lado, não poderia quebrar a promessa, transgredir a escritura, que diz prometer e cumprir, e de outro, não poderia promover um costume que as pessoas não conheciam, ordenou que, no primeiro banquete, todos os líderes de das vizinhanças deveriam se encontrar para que ele tomasse seu conselho sobre como agir diante de situação tão difícil. Quando eles se encontraram, foram unânimes em concordar que deveriam buscar o Senhor e se aconselhar com ele sobre esse assunto. Quando todos começaram a orar, o sumo sacerdote, de acordo com o costume, consultou com Deus. E no mesmo instante uma voz emanou da arca do propiciatório, e todos que estavam ali presentes escutaram dizer que a informação sobre quem a virgem deve ser entregue e com quem ela se casar deve ser questionada e buscada em uma profecia de Isaías. Pois Isaías disse que um galho aparecerá no tronco de Jessé e uma flor brotará de sua raiz. E o Espírito do Senhor recairá sobre ele, o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito da prudência e da força, o Espírito do conhecimento e da compaixão, o Espírito do temor, a Deus já preenchê-lo. Então, de acordo com essa previsão, ele designou que todos os homens da casa e da família de Davi, que eram núbeis, mas ainda não eram casados, levassem seus cajados para o altar. E se no cajado de algum deles brotar uma flor e nela o Espírito do Senhor repousar com a aparência de um pombo, esse será o homem a quem a virgem deverá ser entregue e se casar. Capítulo 6. José retira seu cajado, o pombo pousa sobre ele e se casa com Maria e volta para Belém. Maria volta para a casa de seus pais, na Galiléia. Entre eles havia um homem chamado José, da casa de família de Davi, uma pessoa com idade avançada que retirou seu cajado quando todos os demais apresentaram os seus. Então, quando nenhum deles parecia ser agradável à voz celestial, o sumo sacerdote pensou se apropriado consultar com Deus novamente. Deus respondeu que aquele com quem a virgem deveria se casar era a única dentre as pessoas trazidas que não levou seu cajado. José então foi revelado, pois quando ele apresentou seu cajado e um pombo do céu pousou sobre ele, todos viram claramente que a virgem deveria se casar com ele. Então, quando as cerimônias de noivado acabaram, eles retornaram para sua cidade, Belém, a fim de preparar sua casa e arranjar o que era necessário. Mas a virgem do Senhor Maria, juntamente com as outras 7 virgens da mesma idade, que foram desmamadas na mesma época, designadas pelo sacerdote para auxiliar, voltou para casa de seus pais, Galiléia. Capítulo 7. A saudação da Virgem por Gabriel, que explica que ela deve conceber sem se deitar com o homem enquanto virgem. Quando o Espírito Santo a alcançar sem o ardor da luxúria, ela se submete. No momento da ida de Maria a Galiléia, o anjo Gabriel foi enviado a ela por Deus para anunciar a concepção do nosso Salvador e a forma como ela o conceberá. Ao aproximar-se dela, ela encheu o aposento onde estava com um brilho extraordinário e de forma cortês cumprimentou-a. Salve Maria, Virgem do Senhor mais estimada. Ó Virgem cheia de graça, o Senhor está contigo, tu és abençoada entre todas as mulheres, dentre todos os homens que nasceram até agora. Mas a virgem, que já conhecia a aparência dos anjos e para quem a luz do céu não era algo incomum, não teve medo de sua aparição, nem se surpreendeu com a grandeza de seu brilho, mas se preocupou com as palavras dele, e começou a imaginar o que uma saudação tão extraordinária deveria significar, ou o que isso anunciava, ou que intenção teria. A esses pensamentos, o anjo, com a inspiração divina, respondeu. Vamos continuar aqui. Respondeu. Não tem
tenhas medo, Maria, pois não almejo nada incompatível quanto a pureza ao te cumprimentar, pois obtiveste boas graças junto ao Senhor por ter escolhido a virgindade. Desta forma, enquanto és virgem, irás conceber sem pecado dar à luz um filho. Ele será grandioso porque irá reinar por todos os mares, desde os rios até o fim do mundo. E ele chamará o Filho do Altíssimo, pois aquele que nasceu em humildade na terra reinará com louvor no céu. E o Senhor dará a ele o trono de seu pai, Davi, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino será eterno. Pois ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e seu trono é eterno. A virgem não respondeu à fala do anjo como se estivesse incrédula, mas estava disposta a compreender tudo o que ele dizia. Ela perguntou, como pode ser? Pois de acordo com meu juramento, nunca conheci um homem. Então como posterá um filho sem a semente de um homem? Então o anjo respondeu, não penses, Maria, que irás conceber da forma usual, pois sem se deitar com um homem, enquanto uma virgem irás conceber, enquanto virgem irás dar à luz, enquanto virgem irás amamentar. Pois o Espírito Santo virá a ti, e o poder do Altíssimo te envolverá sem qualquer ardor de luxúria. Então aquele que nascerá de ti será sagrado, pois ele será concebido sem pecado, e após nascer será chamado Filho de Deus. Maria então, levantando as mãos e olhando para o céu, disse, eis a serva do Senhor, que seja feito de mim de acordo com a tua palavra. Capítulo 8. José volta a Galiléia para casar com a virgem que foi prometida a ele, e percebe que ela está grávida. Isso aqui é a sinopse, né? Aí continua aqui. Então ele, ficando incomodado, pretende deixá-la em segredo, mas é avisado por um anjo do Senhor que essa não é a ação de um homem, mas sim do Espírito Santo. Ele então casa-se com ela, mas se mantém casto e se muda com ela para Belém. Então, aqui é o resumo do capítulo, é um pouco desorganizado aqui os apóstolos. Então José parte da Galiléia para a intenção de se casar com a virgem que lhe prometeram, pois já se passaram 3 meses desde que foi prometida a ele. Tá vendo aqui? Basicamente, agora que começou a narrativa, hein? E era evidente que ela estava grávida, sua gravidez não poderia ser escondida de José. Pois ao conviver com a virgem livremente, como seu esposo, e ao falar regularmente com ela, ele percebeu que ela estava grávida. E ele então começou a ficar incomodado e com dúvidas e não sabia o que fazer. Pois sendo um homem justo, ele não queria expô-la nem difamá-la com a suspeita de que ela fosse promíscua, já que era um homem piedoso. Ele pretende, em segredo, dar fim à sua união, em segredo deixá-la de lado. Mas enquanto ele pensava em tudo isso, eis que um anjo do Senhor apareceu a ele em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenhas medo. Não desconfie que a virgem é adúltera, não pense em nada impróprio sobre ela, nem tenhas medo de tomá-la como esposa. Pois o que está sendo gerado nela, e agora te aflige, não é obra de um homem, mas sim do Espírito Santo. Pois ela é, dentre todas as mulheres, a única virgem que dará à luz o Filho de Deus, e tu o chamarás de Jesus, que significa o Salvador, pois ele livrará seu mundo de seus pecados. José, então, de acordo com a instrução do anjo, casou-se com a virgem, não teve relações com ela, mas a manteve em castidade. O 9º mês de gestação se aproximava, em que José levou sua esposa e tudo que precisava para Belém, a sua cidade. Enquanto estava em Belém, o dia do parto chegou, ela deu à luz seu primogênito, como os evangelhos sagrados ensinaram, nosso Senhor Jesus Cristo, que junto ao Pai, o Filho e o Espírito Santo vive e reina na eternidade. Assim finaliza o Evangelho do Nascimento de Maria. Há vários outros aqui na Bíblia que falam de Maria, como os Apóstolos da Assunção, o Proto-Evangelho de Tiago, mas este aqui é o mais, assim, resumido aqui. Então, isto aqui é o tal, aqui é o meu primeiro tal, já foi até emendado, coisa. E o tal é isto daqui, são os outros símbolos. Aqui temos os nós, castidade, sabemos o que é, não vou explicar, é abstinência, obediência a Deus, não significa obediência os outros, né? E pobreza não significa pobreza material, mas basicamente significa que não se importa com tanto com o dinheiro, né? Que não é importante. Então, basicamente, voltamos para cá. Esta foto aqui simboliza a pequena Maria no terço, no templo, antes de conceber Jesus, enquanto ela ainda estava lá. Esta foto aqui já simbolizaria ela quando estava no céu, que voltou a ser criança, quem não for criança vai entrar no reino do céu, né? Com o terço indicando aqui o manto de princesa do céu, o sol atrás, que brilha como sol, basicamente assim. Aqui temos imagens de duas pessoas que acreditam na Deus Sofia. Se perceber, o Sagrado Coração de Sofia é bem semelhante ao Sagrado Coração de Maria. Aqui a Sofia em cima da terra seria simboliza a Sofia, mãe do mundo, que é a mesma coisa de Maria, mãe do mundo. E essa aqui simboliza a Sofia, mãe dos anjos, que basicamente é a mesma coisa de Maria, mãe dos anjos. Então a Sofia é uma pré-figuração da Maria. Basicamente é a mesma coisa. Este livro aqui é muito indicado, esse santo aqui foi muito ligado a Maria, basicamente. Ele há várias coisas aqui contando sobre Maria, assim, da doutrina da Igreja Católica, né? Mas, aqui, explica a Salve Rainha direitinho, cada tópico, né? Vamos pegar. Aqui é só explicando cada palavra aqui, tratados
e reflexões sobre as festas da Maria, basicamente. É interessante que a purificação de Maria, isso aqui era completamente desnecessário, porque Maria era pura, mas queriam cumprir a palavra, né? Aqui, a apresentação de Maria é o mais importante, né? Tirando o nascimento, né? Óbvio, né? Aqui, Natividade de Maria é quando ela nasceu e a apresentação de Maria ao templo são os principais. Agora, a purificação de Maria eles fizeram só para cumprir tabela, porque Maria não era pura, né? A festa de Assunção, basicamente, também é quando ela sobe ao céu, ela explica, né? As dores, basicamente. As virtudes, né? A humildade aqui, fé, esperança, caridade com o próximo, castidade, olha aqui, castidade, pobreza e obediência é basicamente esse tal aqui que os coroinhas da minha época usavam, basicamente que tem os nós, que é associado ao São Francisco também, que ele era muito associado ao Evangelho, e elas são virtudes de Maria aqui também. Basicamente é isso, o livro do Santo, ele está barato, porque está sem... Aqui eu recomendo a edição da editora Santuário, não outra edição que temos por aí, basicamente. Quem quiser dar uma olhada aqui na Bíblia Apócrifa, vamos aqui só ver mais ou menos como ela consta, né? Aqui é o volume 3, que é o mais interessante. O livro de Jassá basicamente é um resumo do Pentateuco, com alguns mais detalhados. Esse Odes de Salomão aqui são tipo os provérbios, os salmos, ou sabedoria de Salomão, é no mesmo estilo, né? O Evangelho de Pedro, esse aqui é o Nascimento de Maria. Epístola de Paulo, Clemens Coríntios. Epístola de Clemente, que são os apóstolos, né? Epístola de Inácio, são os apóstolos, né? E este aqui do pastor de Hermas é muito interessante aqui, eles têm muitas parábolas boas. Esse pastor de Hermas é uma pessoa que ele tinha o pecado porque ele desejava a mulher, não tinha um contato com a mulher. E basicamente é pecado e foi escolhido para as visões para retirar o povo do pecado na época dele, né? E não tem nada de pastor evangélico, porque aqui não existe nem igreja católica. Aqui temos o volume 2, olha, que também tem vários aqui. Prefácio, né? Aqui, livros de tradição judaica. Ó, o livro de Adão, de Abraão, Moisés. Ó, primeiro e quarto Esdras, aqui é terceiro e quarto Esdras, porque o primeiro está lá na Bíblia, né? Terceiro e quarto Macabeus, que na Bíblia Católica tem o primeiro e o segundo, né? Atos 29, terceiro Coríntios. Atos de André e Matias, né? Basicamente, aqui. Atos de Pedro e Paulo, aqui. Prece de Azarias, Prece do Apóstolo Paulo, Tomé o Contendor, Apócrifo de Tiago, blá, 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 blá. Aqui é o primeiro volume, ó. O primeiro livro de Adão e Eva. E o segundo de Adão e Eva. Nesses primeiros livros de Adão e Eva, em suma, eles dizem aqui que o Deus é o Jesus, porque o Jesus próprio lá fala com eles. Então, o Jesus é o próprio Pai, aí, praticamente, que ele vai dizer. Livro dos Segredos de Enoque é diferente do Enoque, né? O livro do Enoque mesmo fala da queda do Azazel, que é um pouquinho diferente da queda do Lúcifer, basicamente, né? O Azazel realmente fez por merecer lá uma coisa, né? O martírio de Isaías, Melquisedeque, ó. Narração do dilúvio de Epopeia de Gilgamesh, Rato Babilônico, é porque o dilúvio de Noé não é o primeiro, mas ele também não copiou desse, que tem algumas características diferentes, a arca e outras coisas, eles são contrários, né? Livro de Enoque, esse aqui que é interessante, as alegorias, o livro dos anjos, é esse aqui que fala da queda do Azazel. Testamento dos 12 patriarcas, que se fala dos patriarcas, né? Aí aqui do ódio, duplo aspecto da maldade, isso escuro. O hino da pele, esse sobre a origem do mundo é aqueles do Nag Hammadi. Aí, quando for ler o livro do Nag Hammadi, coloca que ele é de um universo paralelo, tipo do Flash lá, que não tem nada a ver com esse, porque é totalmente o oposto do que está nos outros, né? Então, por isso que eles são marcados lá, como Nag Hammadi. Livro da infância de Jesus, história de José o carpinteiro, esse aqui conta como é que era a história de José, os nomes dos filhos de José do primeiro casamento lá, a história também, como ele morreu, por isso, quantos anos ele tinha, basicamente é a questão de São José, né? Esse aqui conta como foi a infância de Jesus, lá no Egito, e umas outras coisas.
Aqui, proto-evangelho de Tiago, aí também fala da natividade de Maria. Aqui o evangelho de Maria Madalena também tem outras coisas, de Nicodemos, o ar de Pilatos. Esse decide Cristo ao inferno tem duas vezes a versão grega e latina, que conta o que é que Jesus fez da sexta-feira que ele morreu até o domingo da ressurreição. Mas, na verdade, ele ficou tirando todo mundo do inferno lá, porque, teoricamente, todos iam para o inferno, mesmo os bons. Ele ficava lá, não podia ser torturado, mas ficava lá esperando Jesus vir buscar, né? O Evangelho segundo Tomé diz, excertos do Evangelho de Maria também, ágrafo esse Evangelho. O Evangelho segundo Filipe, que é do Nag Hammadi, também é meio contestável, né? O Evangelho da Verdade também é um interessante. O de Valentino é o mesmo do Pistofia, porque o valentismo lá é do gnosticismo, né? Então é o mesmo, só muda a diferença aqui de um nome Pistofia, tá por sabedoria fiel, né? Aqui as epístolas, ciclo de Pilatos, retrato de Jesus, aqui diz como era Jesus aqui, e não é igual, tá nas imagens, aí praticamente ele vai dizer que Jesus tinha cabelo encaracolado e é curto, e ele é moreno, né, ou coisa. Mas, julgamento e condenação de Pilatos aqui, declaração de José de Arimateia, caça ao Senhor, discurso sobre o domingo, a questão do domingo, apócrifos da Assunção, olha, tratar de São João Teólogo sobre a passagem da Santíssima Mãe de Deus, isso aqui também fala de Maria, olha, passagem da Bem-aventurada Virgem Maria, também fala como ela subiu aos céus, o ensino dos dois apóstolos, né? E os Apocalipses, olha, desse aqui é bastante destacar sobre a criação do mundo aqui, que é bem contada, mas E se vê, olha, aqui no capítulo 2, versículo 6, olha. Então Deus, sua misericórdia por Adão, que fora feito segundo sua própria imagem e semelhança, explicou-lhe que eles eram 5.500 anos. E como um viria para salvar sua descendência. Basicamente, aqui o próprio Jesus diz para ele que ele vai vir morrer para ele 5.500 anos depois que ele saiu do paraíso. Então, contamos aqui, nós teríamos mais de 7.000 anos aqui de que o Adão saiu do paraíso. Acontece que em outra passagem ele diz 5 dias e meio. Aí o Adão está totalmente ansioso, que é só 5 dias e meio. Só que ele explica que um dia dele é 1.000 anos. Então é a questão lá, isso aqui é muito repetido no Alcorão, na Bíblia, em todo canto que um dia de Deus é 1.000 anos. Então, aquele reino de 1.000 anos pode ser o reino de um dia lá de Deus, né? Basicamente a questão é assim, né? Olha aqui. Estes do Nag Hammadi são marcados, olha. Códice aqui Nag Hammadi gnóstico, porque eles são, olha, a criação do mundo e o Demiurgo e Aldabaoth. Aqui é um outro mundo completamente diferente aqui. Porque é totalmente diferente a criação do mundo por aqui. Ele fala de Arcondes, de Aldabaoth, de Demiurgo, de... Aqui que ele aparece a bendita Sofia aqui também, lá em cima deles, do Sofia Zoe, aquela história toda. Aqui, essa criação do mundo aqui já é diferente, porque é do pseudo-equívoco judaico, né? Basicamente é como perturbar o povo. Esse livro aqui era daquele povo gnóstico lá, que era aquele que era abstinência, castidade absoluta. Eles casavam, mas não geravam filhos, e mãe tinha castidade. Não era só o sacerdote que era casto, mas todo mundo era casto na seita deles. Então, eles eram bem mais... Aqui, basicamente, ó. Fala aqui Sofia, mas a Sofia aqui é a mesma Maria lá. Aí fica bagunçando Sofia Zoe, tudo lá. E também tem a questão do Deus Trino lá, que nós fomos criados em mais semelhança de Deus, e como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos presente, passado e futuro. Basicamente, nós também somos trinos, se for explicado dessa maneira, que o Deus também é trino por presente, passado e futuro, é jovem, adulto e idosos, ou seja, principiante, maduro e sábio, nessa questão assim. Então nós também somos trinos, porque nossas crianças, nossos adultos e nós velhos somos a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo pensamos diferentes lá. Então aqui já é. Aqui, lá na livraria com Cristo, está até barato, não está mais R$100, está menos, né? Com desconto. Voltamos aqui a imagem, essa imagem está bem bonita lá da Arcanita. Tem um link no meu site para a página dele. Tem imagem de tudo lá que está acima no céu, lá, é católico, lá na Tailândia, né? Aqui, a oração à Virgem Maria, pode passar lá da oração do volante, o PDF, temos outras orações aqui. E esta oração está incluída no manual de entrega total e sem reserva à Pequena Virgem Maria, que eu ainda não tenho aqui, né? Esta foto também está lá no blog, para quiser baixar. Está aqui fazendo lá no Shopee, basicamente, né? E fica isso aqui, o escapulário, lembrar, o escapulário, ele precisa, basicamente, ser assim, olha, de pano. Essa aqui é o mais barato e ao mesmo tempo é o mais válido, né? Tem o Sagrado Coração de Jesus aqui.
E o de Maria, que se aconselha colocar Maria na frente e Jesus atrás, porque Jesus para proteger das emboscadas por detrás e Maria para purificar o coração na frente, né? Aqui essas coisas ganham das associações, né? Associações católicas, eles mandam as coisas. Aqui os nós significa os problemas, é aquela diz, os nossos nós. Basicamente, cada Nossa Senhora estão a mesma, mas é porque é tipo como os deuses antigos. Cada deus antigo tinha a sua função. Agora, como a Nossa Senhora tem um monte de funções, então fazem uma Nossa Senhora para cada função, mas tudo é a mesma lá. A diferença é que ressalta a função dela lá. É como se fizesse uma Atena para guerra e uma Atena para sabedoria. Só que eles colocavam Atena para sabedoria e guerra logo para não ficar confuso, como nós estamos fazendo aqui. Maria, Nossa Senhora Exaltadora dos Nós, Nossa Senhora das Graças, blá, 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 fica confuso, né? É melhor chamar só Maria mesmo, pequena Maria, né? Então, é assim, há outros livros de Maria, como o Tratado de Verdadeira Defunção, Santíssima Virgem, que eu não estou aqui, mas podeis ficar para outro. Mas o importante é assim, escapulário aqui bastante, né? Ter uma imagem da Maria, pode ser essa ou qualquer outra, né? Basicamente é o que fala lá. Orar para Maria de forma verdadeira, pode fazer suas próprias orações, como eu ensino nos livros, ou então rezar aquelas do manual que eu fiz, ou fazer as próprias. Aqui, isso aqui significa das confrarias, lá para participar de alguma confraria. O ofício, sim, que deve ser rezado aquilo ali, para poder o escapulário valer. Basicamente, dizem que pode rezar outra coisa, mas é bom seguir os clássicos, né? Aqui, para lembrar do nascimento. Aqui, para realmente se manter informado, porque depois termina a Bíblia e que tá faltando muita coisa também. Olha, 66, depois 73, só colocaram mais 7, 132 fora, né? Aqui, basicamente, é para lembrar os votos lá, castidade, abstinência, obediência a Deus e pobreza significa que não se preocupar tanto com o dinheiro, não quer dizer tanto com os bens, mas com o dinheiro mesmo, né? E o terço aqui para rezar pelo menos algumas vezes, mas sempre rezar com vontade, né? Se tu não gostar de rezar as orações que estão lá, tu pode fazer tuas próprias orações, o importante é rezar com vontade, né? E pensando o que diz. Aqui, o primeiro tal, basicamente para resguardar, né? Aqui há uma oração atrás, mas essas orações é bom fazer as próprias, né? E a Maria com Jesus aqui. E principalmente a devoção secreta lá para Maria lá. E para dizer que não é só Maria, eu tenho aqui o Jesusão aqui, que também é feito lá pelo Darkanita lá, da Tailândia. Hein? Essa gravação de Jesus aqui também é importante, né? Colocar sempre à vista também a Maria, né? Basicamente, Jesus, né? E é o seguinte, então, caso vós não saibais sobre Maria, recomendo ler isso aqui, ler primeiro a Bíblia, depois ler isso aqui. Depois que ler isso aqui, já vai para o Alcorão, o tal, ou os outros, né, basicamente. Lá tem no Alcorão dos islamitas, tem uma surata todinha só sobre a Maria, né? Que eles também veneram a Maria, né, de certa forma, né? Então, é o seguinte, há outras coisas também, o símbolo lá das 5 chagas de Cristo, muita coisa. Depois posso procurar e saber mais. Então, podeis adquirir o meu manual de entrega. Manual de entrega. Olha aqui, eu esqueci, né? É isso que falar ao vivo, né? Manual de entrega total e sem reserva da Pequena Virgem Maria, versão português. Lá tem uma sugestão de texto, só 10 orações, mas tu pode usar as Ave Maria e o Pai Nosso, que eu modifiquei para rezar o texto ou o rosário normal, basicamente, se tu quiser. Ou o importante é fazer com vontade e com coração, basicamente. E também manual tu surrender in talito iam gemero, que tem em inglês, espanhol, francês, italiano no mesmo lá, basicamente. E que tá mais organizado, que eu coloquei as 10 orações juntinhas lá num capítulo só, ao invés de colocar um capítulo por oração, como fiz no português, né? Então, basicamente é o seguinte: procurar informações, fazer as orações, criar a devoção. E também lá aquele livro que gosta mais ensina a criar a própria devoção, pertencer a uma confraria, ter os símbolos, entender os símbolos de Maria. E não esquecer que Maria também é sempre associada a Jesus, conhecer a história verdadeira. E a castidade, obediência e pobreza são as virtudes da Maria também, que são copiadas, foi copiadas pelo São Francisco e colocadas no tal, que é dado aos coroinhas, abençoado pelo padre, mas só precisa ser abençoado primeiro. Esqueci de falar a questão do escapulário. O escapulário, se dizem que se morrer com ele e fizer as coisas, ele não vai pro inferno. E também não vai pro purgatório. Basicamente, se tu for pro inferno, ele te coloca no purgatório, se for pro purgatório, ele te tira de lá. E a questão, como eu disse, a questão também de proteção contra inimigos espirituais também. E é sempre pela devoção. Lembrar
Também, caso vós não acreditais, cada um tem a sua fé, mas é bom sempre confiar nisso, ter alguma coisa em que acreditar. Mas qual é basicamente pela fé? Aqui os textos, basicamente, mostra o Jesus morto, aqui as bolas, o Pai Nosso, as Ave Marias, mas o importante é rezar. Por exemplo, eu mesmo, quando eu rezo assim, olha. Pai meu que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a mim o teu reino, seja dada misericórdia, assim na terra como no céu. O alimento meu de cada dia dá-me hoje, perdoa minhas faltas, e como eu perdoo os meus ofensores. E não me deixe cair em tentação, mas libera-me do mal, amém. Eu rezo como eu coloquei lá no blog, porque assim fica mais verdadeiro e menos maçante lá, porque tem muita coisa com erro teológico, erro de português lá na oração final, né? E aqui a Ave Maria, Ave Maria, plena de graça, Deus é contigo, bendita és tu entre as meninas, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ora por mim, teu servo, agora na hora de minha morte, amém. Eu expliquei por que fiz essas modificações. Tu rezando assim, dá pra rezar o rosário aqui sem nem perceber. Basicamente, tu tem que modificar as orações, que mostra que tu senta vontade de rezar, reza com o coração mesmo. Então, é o seguinte, vamos só finalizar o vídeo aqui com as fotinhas da Virgem Maria lá, e obrigado por haveres guardado, mirado o vídeo. Acompanhe meu trabalho no blog, nerddivineconnect.blogspot.com, e mais informações podem vir depois, ali também, o trabalho dos livros. Basicamente, quando eu estava na igreja, sempre o pessoal que fazia as visões do grupo de oração dizia a mesma visão, que eu ia ter uma função na igreja, assim, relacionada a Deus lá também, tinha que descobrir a minha missão na Terra. Basicamente, acredito que seja essa de escrever e divulgar sobre Deus. Lembrando que a Virgem Maria, ela é católica, mas qualquer um, é universal, qualquer um pode acreditar, pode ser muçulmano, até porque o muçulmano acredita, pode ser evangélico, cristão, wicca, hindu, qualquer coisa, né, basicamente. Até porque para os pagãos é mais fácil, que como eles acreditam em vários deus, é só colocar mais ela lá já junto, aí já fica mais um, né, para isso não faz muita diferença, né. Então, thanks for watching. I'm sorry because this video is not in English, but I think with all this material in Portuguese, it's better to talk the video in Portuguese. But if you want to learn to marry about in English, you can buy Manual to Entire Surrender to a Young Virgin Mary, available on Amazon. Here's English, Portuguese no, English, Spanish, French, and Italian. And also you can watch movies. Virgin Mary, La Sagrada Família is Italian, with substance, about the DVD, and actually you can read more on my blog or some in other places. But, well, thanks for watching. Again, I don't really, I am not good at speaking spontaneous. I trying now. Before, if you watch my old videos, I wrote the text on the notebook, but I make spontaneous is very easily. If you did not spontaneous, you can program your brain to talk correctly, even if it is spontaneous. So don't forget this. This is on internet. Is so old. It's copyright free. You can download from the site. The people who posted only has to do a Hey Mary pray for him. So thanks. Bye.